Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao que nós começamos a conversar no vídeo anterior, o movimento Reforma Protestante e Contra-Reforma ou Reforma Católica. A gente nesse vídeo vai falar sobre a Reforma Católica ou Contra-Reforma, mais conhecido como Contra-Reforma, que foi a resposta da Igreja Católica ao movimento protestante iniciado por Martinho Lutero e outros idealizadores. Então, só para a gente não ficar muito assim perdidos, vamos relembrar um pouquinho o que acontecia, por quais motivos esse movimento Reforma Protestante aconteceu, iniciado na Europa, mais especificamente na Alemanha com Martinho Lutero. Bom, Lutero ele era um monge católico, ele fazia parte então do clero, e ele estava insatisfeito com a postura que a igreja estava tendo, no caso com alguns membros da igreja. Mas até ele descobrir que essas atitudes, que essa postura incorreta era de alguns membros e não da igreja no todo, ele então se comportou de uma maneira que ele estava tentando, digamos assim, orientar o alto clero desses erros que vinham acontecendo. Bom, com o passar do tempo, Martinho Lutero então, ele foi percebendo que toda essa problemática que vinha acontecendo estava inserida mesmo dentro do alto clero. Então ele vai começar a mostrar sua insatisfação com a venda de indulgências, que era a venda do perdão para a pessoa que comprava e para os seus parentes que já haviam morrido. O que eram as indulgências? Era um pedaço de papel que a pessoa recebia, no qual dizia que a pessoa estava absolvida de todos os seus pecados. Só que muitas pessoas naquela época, a maior parte da população eram de camponeses, pessoas que não tinham dinheiro, que não tinham recursos, que o que elas ganhavam mal davam para sobreviver. E então elas juntavam o pouco que elas tinham para pagar por isso, para si e pelos seus familiares já falecidos. Então era uma forma incorretíssima da igreja adquirir dinheiro. Só que não era um dinheiro voltado realmente para o que a igreja necessitava, mas sim para manter uma vida cheia de regalias do alto clero e também de parte da nobreza europeia. Além da venda de indulgências, a gente também vai ter alguns princípios da igreja católica que Martinho Lutero vai começar a contestar. Então, o ponto ápice disso tudo vai ser no momento em que ele vai até Roma levar um documento no qual ele diz todas essas falcatruas, essas coisas incorretas que vinham acontecendo. E o Papa então diz para ele assim: Lutero, olha só, era mais ou menos assim, né? Lutero, olha só, esquece tudo isso aí que você está falando, entendeu? Volta atrás, esquece isso aí. Querendo assim, né, de uma certa forma, corromper Lutero. Só que ele não era dessa forma. Então, ele não vai aceitar isso, ele vai permanecer com as suas ideias, ele vai permanecer com esse movimento de tentar reformular a igreja, porque a reforma protestante, na verdade, ela veio para poder modificar todos esses pontos incorretos que estavam acontecendo dentro da igreja, ok? Então, Lutero encontrou essa brecha com essa situação toda. E também vale lembrar que a reforma protestante ela vai acontecer no mesmo tempo em que na Europa acontecia o renascimento cultural e científico. Esse movimento renascimento cultural e científico, ele vai fazer com que o ser humano, com que o homem, ele perceba que ele tem total uso da razão, que ele é um ser pensante, que ele necessariamente não precisa sempre ficar fazendo as coisas conforme Deus quer, conforme Deus diz. Porque a sociedade europeia, como ela era muito ligada com essa questão da religiosidade, então tudo o que acontecia, é até uma expressão que algumas pessoas utilizam até hoje. Ah, isso aconteceu porque Deus quis, foi vontade de Deus. Então as pessoas viviam, pautadas, né, baseadas nessa ideia de que tudo acontecia porque era vontade de Deus. Fosse uma coisa boa ou fosse uma coisa ruim. Então o ser humano ele começa a perceber, através do renascimento cultural, que não era necessariamente assim. Em momento nenhum, o renascimento cultural ele vai negar a existência de Deus, mas ele vai mostrar que o ser humano, né, começa a se desligar daquela ideia do teocentrismo, Deus como centro de tudo, e começa a apresentar o antropocentrismo, o homem como centro das coisas, o homem como ser pensante, capaz de entender que as coisas que ele faz vão trazer consequências. Como, por exemplo, você vai atravessar uma rua, se você não atravessa no semáforo, por exemplo, na faixa de pedestres, né? Você está vendo que está vindo um carro, mas você resolve atravessar. Se o carro já está próximo a você, você sabe muito bem que você corre o risco de ser atropelado. E sabe lá o que pode acontecer. Então você tem noção do que você vai fazer. Porque você é um ser pensante, você tem o uso do raciocínio. Então, por conta dessas coisas, o homem começou a ir percebendo, a notar que, opa, isso daqui não está certo. Por que acontece dessa maneira? Então,
as contestações começaram a acontecer. E dentro da questão religiosa, mais ainda, porque a gente também vai ter o surgimento da burguesia nesse período, que era um grupo que necessitava, que ele crescia por conta da venda de seus produtos, do comércio, ou seja, do lucro. A própria nobreza europeia, mais no fato, assim, quando a gente fala de reis, príncipes, porque eles também viviam, né, eles governavam de acordo com o que a igreja mandava. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, podemos dizer, tudo que era determinado dentro daquele reino, daquele ducado, enfim, era a vontade da igreja, era o que o Papa ordenava. Então, esses reis, esses príncipes, enfim, eles não tinham o controle total sobre aquele reino, sobre aquilo ali que lhes pertencia, porque sempre ia ter a interferência da igreja. Então, somado a isso tudo, Lutero, então, ele leva para frente seu movimento, porque ele realmente quer contestar, ele quer reformar, ele quer fazer uma mudança. E a gente, quando vai fazer uma reforma, a gente quer modificar alguma coisa que não nos agrada, ou que necessariamente, né, é preciso fazer, é preciso mudar, é preciso reformar. Então, com essa proposta, ele vem fazer isso, ele vai trazer uma reforma, uma mudança. Mas ele não queria se desligar da igreja, mas, por conta da sua atitude de não voltar atrás, ele então é excomungado. O que significa ser excomungado? Ele é expulso da igreja. A partir desse momento, então, para a coisa ficar assim mais aflorada, né, mais dos termos à flor da pele, ele então cria um documento chamado as 95 Teses. E nessas 95 teses, ele simplesmente, digamos assim, ele coloca, né, em panos limpos tudo que a igreja vinha fazendo de errado. A cobrança indevida de indulgências, a venda de objetos que eles diziam que teriam pertencido a Jesus, aos santos, à Virgem Maria, enfim. Então, a coisa começa a ficar um pouco feia, digamos assim, para o lado da igreja católica. Essa atitude, então, vai ser o ápice de tudo. Ele vai pregar essas 95 teses, esse documento, na porta da Catedral de Wittenberg, que era uma cidade muito importante na Alemanha. E aí, ele também começa a tomar outras atitudes, como, por exemplo, ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, porque até aquela época você só tinha traduções da Bíblia em latim. E só quem sabia ler em latim, escrever em latim, era o clero, e nem todos também, tá? Porque você tinha um alto clero e tinha uma galera, assim, os padres, aqueles mais pobrezinhos, seminaristas, enfim, que não tinham tanto acesso. Eles sabiam ler e escrever, mas era uma coisa muito básica, só para poder ali celebrarem as missas e coisas mais simples, digamos assim. Então Lutero, ele começa a trazer a verdade, né, vai aproximar a verdade da população. E aí ele também vai receber o apoio de vários nobres, de reis, príncipes, que estavam insatisfeitos com esse domínio que a igreja tinha sobre o poder deles. Então Lutero, ele recebe um apoio muito grande. Mas a igreja católica, enfim, né, depois dessa coisa toda, porque Lutero vai difundir por toda a Alemanha, João Calvino na França, Henrique VIII na Inglaterra, né, porque ele também vai romper com a igreja pelo fato de que ele não queria continuar casado com a Catarina de Aragão, ele queria ficar, né, casar com a sua amante, com a Ana Bolena, alegando que ela lhe daria um filho. Mas depois eu vou contar para vocês que essa história dele com a Ana Bolena também não foi um mar de rosas, não foi aquele sonho que ele pensou que seria quando ele se separasse da Catarina de Aragão. Então, em meio a isso tudo, a igreja começou a perder força. Porque, por exemplo, na Alemanha, Lutero e esses príncipes, principalmente os príncipes e reis, eles começaram a tomar os territórios que pertenciam à igreja católica, que era uma imensidão de terra, era muita coisa, e começa a distribuir entre as pessoas. Então a igreja, ela vai perdendo força, não só política, naquela questão também de incentivar, de interferir na vida das pessoas, mas também questão territorial. Então ela começa a perder toda a sua força. Então ela vai responder. Ela não vai ficar parada, ela não vai ficar sentada vendo isso tudo acontecer. Então a resposta da igreja é o que a gente vai começar a ver agora, que a gente chama de contra-reforma ou reforma católica. A gente, na maioria das vezes, dos textos, dos livros, enfim, você sempre vai encontrar contra-reforma. Mas caso vocês vejam reforma católica, é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. O que a igreja católica, qual vai ser o primeiro passo, a primeira atitude que ela vai tomar para começar a conter o avanço da revolta protestante ou do protestantismo? E, obviamente, voltar a fortalecer o catolicismo. A primeira coisa que eles vão fazer, eles vão iniciar esse movimento que vai ser incentivado, que vai ser fortalecido em uma reunião chamada Concílio de Trento. O concílio é uma reunião de bispos, tá? Então, no caso, é o alto clero da igreja que fez parte,
e que eles se reúnem para decidir assuntos que tenham a ver com a igreja. E esse assunto, então, era super importante nessa época, né? Tentar conter esse movimento que estava denegrindo, que estava tirando toda a força que a Igreja Católica tinha. Bom, nesse Concílio de Trento, eles vão utilizar do Tribunal da Santa Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício, porque esse tribunal era o que eles utilizavam para julgar as pessoas que eles consideravam hereges. Hereges eram aqueles que eram contra a igreja, como aconteceu com Lutero. Lutero, pelo fato dele não aceitar mais as verdades da igreja, não apoiar o que a igreja fazia, então vai ser condenado, vai ser julgado pelo crime de heresia e vai ser considerado um herege. Em um primeiro momento, muitas das vezes essas pessoas morriam, eram assassinadas. Muitas das vezes em praça pública, eram decapitadas. Praça pública por quê? Para que a população pudesse ver o que acontecia com quem ia contra a igreja, com quem dizia não à igreja. Então eram decapitadas. Vai ter também nesse momento, eu acho que eu falei isso para vocês no vídeo anterior, nessa época também vão surgir muitas feiticeiras, que vão ser chamadas de bruxas, enfim, que decifravam mistérios e coisas do gênero, e eles vão também alegar que era uso de magia negra e tudo mais, eles vão queimar essas mulheres vivas também nas praças públicas. Então, assim, era uma coisa bem forte, bem intensa, tá? Para prevalecer o poder. E aí, dentro desse tribunal, onde esses hereges eram julgados, condenados, eles vão, então, digamos assim, também fazer uma reforma dentro desse tribunal, que vocês também podem encontrar como Tribunal do Santo Ofício ou Inquisição. A Inquisição seria o que, professora? A Inquisição, ela foi uma bula, uma carta, que ela foi escrita em 1231, se não me falha a memória, na época pelo Papa Gregório IX, tá? E nessa bula, nessa carta, nesse documento, o que ele dizia? O que ele determinou? E ali ele dizia o modo como os inquisidores deveriam agir, deveriam localizar, como é que eles deveriam agir com essas pessoas que eram consideradas hereges, tá? Que estavam cometendo o crime da heresia. E aí, nessa Inquisição, ele vai permitir o uso da tortura, tá? Para que as pessoas pudessem contar o que elas sabiam, o que elas tinham feito, enfim. O uso da tortura vai ser uma coisa muito utilizada não só aqui. No decorrer da história, muitos grandes líderes, em muitas situações, as pessoas vão utilizar a tortura para poder tirar a verdade. Muitas das vezes isso vai dar certo, como em outras vezes não, ok? Então, se a pessoa, então, confessasse, isso aqui no caso que a gente está falando agora, né? Se a pessoa, então, ela confessasse aquilo que ela sabia, o que ela havia feito, enfim, ela recebeu uma penitência. Era uma espécie de confissão, que é um dos sacramentos da Igreja Católica. Só que era uma confissão forçada, uma confissão, digamos assim, que utilizava muito da violência, tá? Se a pessoa não confessasse, não dissesse, né, o que ela sabia, enfim, ela era condenada, assim, bem dizer, 100% das vezes, a morrer na fogueira. Dificilmente uma pessoa ia presa, ou ela morrer decapitada. Porque a questão maior, eles queriam demonstrar o quanto a pessoa sofreria se ela não ficasse ao lado da igreja. Se ela se voltasse contra a igreja, olha que coisa horrorosa ia acontecer na vida dela. Então, muitas das vezes, antigamente então, né, isso era mais forte ainda, muitas das vezes as pessoas utilizavam da força do medo, né, a imposição do medo, para que elas pudessem ter o poder, ok? Bom, dentro desse âmbito também da Reforma Católica, ou da Contra-Reforma, vai surgir um grupo chamado Ordem dos Jesuítas, ok? Esse grupo, ele vai ser fundado pelo Inácio de Loyola, que era espanhol, foi também militar. E, assim, o objetivo principal, a princípio, né, para que foi fundada essa Ordem dos Jesuítas? Vai ser um grupo também formado por... A gente chama de Ordem dos Jesuítas porque é um grupo que você tem... Ele é voltado para a formação de padres, tá? Então, a gente tem a Ordem dos Jesuítas, tem a Ordem dos Dominicanos, dos Franciscanos, dos Frades Franciscanos, e por aí vai. No caso dos Jesuítas, então, qual era o ponto principal deles? Eles, quando vêm principalmente para a América Espanhola, tá? No caso, essas regiões, esses lugares que hoje falam espanhol, que foram colonizados pelos espanhóis, nossos vizinhos aqui, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Argentina, enfim. Quando essa galera foi para lá, para a América Espanhola, o objetivo principal deles era catequizar os índios, era torná-los cristãos,
Mas isso aí tem alguma coisa a ver com a Reforma Católica? Tem sim. Porque olha só, os índios nessa época, né, os da região da América Espanhola, como os nossos também, eles tinham a sua própria vida, a sua própria cultura, a sua própria religião. Cultuavam os seres da natureza, enfim, sol, lua, essas coisas todas. Tá? Que eles têm um contato muito forte com a natureza. Tinham e tem, né? Então eles já tinham a vida deles pautada, formada. Só que, muitas das vezes, esses grandes colonizadores, eles alegavam uma coisa, eles chamavam esses índios de seres inocentes, indefesos, que eles não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam o grande erro que estavam cometendo, pelo fato de estarem adorando os elementos da natureza. Então, qual era a função dessa galera, por exemplo, da ordem dos jesuítas? Eles deveriam, então, mostrá-los a verdade, que aquilo dali, cultuar sol, lua, enfim, não era o correto. Que existe um Deus, que os amava, que os criou, e aquela coisa toda. Beleza. Eles vêm pra cá, então, né? No caso, pra cá, a América Espanhola, tá? Ah, mas também vai ter a presença dos jesuítas aqui no Brasil? Sim. Não vai ser tão significativa, tá, minha gente, como aconteceu na América Espanhola. Mas vai ter também, vai ter sim, ok? Até a título de curiosidade, o Papa Francisco, ele se ordenou, ele é padre jesuíta, ele é da ordem dos jesuítas, tá? Para você ver como ele é argentino, para vocês verem essa influência dos jesuítas dentro da América Espanhola até hoje. A maioria das ordens jesuítas que você encontra, obviamente, na Europa, mas também tem essa herança, né, que ficou na América Espanhola por conta da colonização dos espanhóis. Bom, vamos continuar. Então, os jesuítas, eles também eram conhecidos como soldados de Cristo. Então, eles vieram para a América Espanhola, foram para a América Espanhola, com uma rigorosa disciplina, com obediência. Eles também ensinavam isso para os índios, que era necessário ter obediência, serem disciplinados. E eles começaram a divulgar, primeiramente na Europa, o catolicismo, e depois eles vão, né, catequizar, evangelizar os povos na África, também na Ásia e aqui na América. Bom, qual era o objetivo então? Veio com um movimento super tranquilo, a ordem dos jesuítas, né, não ia utilizar de violência nem dessas coisas, mas olhem que regiões que eles vão, em regiões que a Europa nem pensava em chegar. A reforma protestante em si, como o renascimento cultural e científico e tantos outros grandes movimentos que aconteceram, que nasceram, que se desenvolveram na Europa, eles vão ganhar força e vão permanecer ali. Ah, mas e o iluminismo, por exemplo? Isso é coisa que a gente viu no 8º ano. Sim, o iluminismo já é um assunto um pouco mais além. Ele vai ser um movimento que vai trazer uma mudança gigantesca dentro da história da Europa. Tanto que o movimento iluminista, ele vai influenciar a Inconferência Mineira, que é um movimento que vai acontecer aqui no Brasil, que isso é a matéria que a gente viu no 8º ano. Vai também influenciar a independência das 13 colônias inglesas que se tornaram os Estados Unidos da América, um movimento que aconteceu na América, mas no caso na América do Norte. Então, assim, o iluminismo já é um pouco diferente. Mas os outros grandes movimentos, na maior parte das vezes, eles se concentravam realmente na Europa. Então, a reforma protestante, claro que depois, com o passar do tempo, o protestantismo ele vai se espalhar pelo mundo inteiro. Tanto que hoje em dia você tem protestantes em vários lugares do mundo. Mas enquanto naquela época ele se concentrava ali na Europa, a Igreja Católica, então, ela vai aproveitar essa deixa, né, de Lutero, de Calvino, enfim, e vai levar para outras regiões aonde os europeus nem pensavam em chegar. Mas que a Igreja, pelo seu poder, pela sua influência, ela já conseguia chegar. Uma coisa também que vai favorecer bastante a Igreja a levar a ordem dos jesuítas a catequizar esses índios, não só aqui, no caso dos índios aqui na América, os africanos na África, por exemplo, foi a questão das grandes navegações. A gente deve saber e deve lembrar que Portugal e Espanha foram as pioneiras nisso daí, principalmente Portugal, né? A Espanha veio depois. Então, com essa questão deles poderem desbravarem os mares, enfim, de conhecerem várias rotas, isso também vai facilitar, porque Portugal e Espanha, principalmente, eram nações super, hiper, mega, ultra power católicas nessa época. Ainda são, claro, mas já tem também interferência de outras religiões. Mas nessa época que a gente está tratando agora, isso daí, o catolicismo era fortíssimo. Então, Portugal e Espanha vão aproveitar essa situação e vão continuar com essa questão das navegações a levar a palavra de Deus para esses povos que não conheciam. Bom, os jesuítas, então,
eles vão atuar também na educação, né? Porque assim, não era só questão de catequizar, eles também vão educar, vão ensinar essa galera a ler, a escrever, um ensino básico, tá bom? Tanto que essa coisa vai se fortalecer, que você tem uma rede de colégios jesuítas em vários lugares do mundo, não é só no Brasil, tá? É no mundo inteiro. Então isso daí foi uma coisa muito forte, né? Um movimento que realmente cresceu, que veio, que se fortaleceu e que tomou uma proporção muito grande. Bom, a Reforma Católica, depois de poder voltar então para o assunto, né? A Reforma Católica, a gente pode considerar, assim, como podemos sim, tá, de fato, considerar, que foi importante, é importante, na verdade, a gente focalizar, centralizar essa questão que eu falei para vocês, da criação da Ordem dos Jesuítas. Porque essa Ordem dos Jesuítas é que vai ajudar a levar a religião católica para as outras regiões, como eu falei, e vai fortalecer o movimento. Bom, além disso, a gente vai ter também o Concílio de Trento. O Concílio de Trento, ele vai ser convocado pelo Papa Paulo III, mas acabou sendo interrompido várias vezes, porque você teve várias guerras, teve também peste que ocorreu na Itália, isso aí em 1545. Alguns anos depois, já em 1563, né, uns 21 anos depois, quase 20 anos depois, melhor dizendo, desculpa, esse concílio, então, no final, ele vai rejeitar a doutrina criada e idealizada por Lutero, obviamente, e aquela teoria também da predestinação que João Calvino dizia, que ele acreditava, que era aquela que a pessoa, se ela nasceu rica, ela vai ser rica até o fim da vida, você está predestinada a viver daquela forma. E, obviamente, o Conselho ele vai negar essas ideias que são contra tudo que a Igreja Católica pregava, tá, minha gente? E o Concílio também, ele vai considerar, vamos lá, crime a venda de indulgências, então eles vão começar a reparar um erro que eles cometiam. Vão reafirmar o poder do Papa, isso daí não vão negar jamais, tá? Jamais. Porque o Papa, ele é o chefe político, ele é o chefe militar, ele é o chefe total, que naquela época na Igreja de Roma, tá? Porque naquela época, o ponto central não era o Vaticano, era Roma. O Vaticano só passa a ser o ponto central da Igreja Católica, né? A capital, o ponto forte. Isso aí a gente já vai ver agora século XX, já bem mais próximo a gente. Se a gente vê no âmbito aí de Primeira Guerra, tá? É coisa já de 9º ano, tá? Então vai reafirmar o poder do Papa, vai conservar os 7 sacramentos, porque Lutero, Calvino vão desses 7 ficar só com 2, batismo e eucaristia. Vai permanecer com o culto à Virgem Maria e aos santos, que é uma coisa que permanece até hoje, que é foi uma das coisas que Lutero contestou muito, falou que não concordava, aquela coisa toda. Eles vão propor a criação dos seminários. O que são os seminários? São os lugares onde os rapazes que se sentem chamados a essa vida religiosa, eles passam uma parte da vida deles lá, estudando, se dedicando, se preparando para se tornarem padres. Que também, como eu falei para vocês no vídeo anterior, nessa época, como é que uma pessoa chegava, muitas das vezes, a um alto cargo dentro do clero? Muitos pagavam para isso, para serem bispos, arcebispos, enfim. Então as pessoas não tinham preparo algum, não sabiam falar com o povo aquilo que era necessário, que o povo queria ouvir. Então, nesses seminários, os rapazes, né, que futuramente serão padres e tudo mais, eles se preparam, tem todo um preparo, tem uma estrutura, fazem faculdade, enfim. Então, eles saem dali preparados para isso. E também vai reeditar o Index. O Index, o que era o Index? Era uma relação de livros que os católicos estavam proibidos de ler. Eram livros que apenas o clero poderia ler. Muitos desses livros foram queimados em montanhas e montanhas de fogueiras. O que você imagina? Que nesses livros tinham informações, tinham coisas, né, que poderiam trazer um resultado muito ruim para a igreja, né, de verdades, de informações que realmente até afirmavam esse modo sujo, né, esse modo impróprio, essas falcatruas que o clero, né, que as pessoas que compunham a igreja, elas faziam. Bom, continuando então. Durante a Reforma, o Papa, né, Paulo III, ele vai reativar o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, que era um órgão da igreja que era encarregado de vigiar, de julgar, de punir qualquer pessoa acusada de heresia. Muitas das vezes, bastava uma simples suspeita
simples suspeita para que a pessoa fosse chamada a depor nesse tribunal. E conforme as suas respostas, né, que a pessoa ia falando, ela poderia ser condenada a perder uma parte dos seus bens, terra, casa, móveis, a riqueza que ela tivesse. Ela poderia também ser condenada à prisão perpétua ou à morte na fogueira. Mas foi como eu falei para vocês, quando ela era considerada culpada, quase que 100% das vezes essas pessoas eram condenadas à fogueira. Tá? Poucas eram decapitadas ou até mesmo condenadas à morte, permanecer na prisão, né, até morrer. Então, dificilmente. As principais vítimas, obviamente, desse tribunal da Inquisição eram os hereges, os protestantes, os judeus e as mulheres consideradas bruxas. Professora, mas os judeus sofrem pra caramba na história. E aqui, depois quando a gente fala em Segunda Guerra Mundial, é uma vida bem intensa. Esses tribunais de Santo Ofício, nós tivemos alguns instalados na Espanha, em Portugal e na Itália, ou seja, os países europeus que permaneceram firmes e fortes ali com a religião católica. Porque, olha só, Inglaterra, Henrique VIII vai trazer a reforma. Lutero, na Alemanha, Calvino, na França e também depois na Suíça, a gente também vai ter na Holanda. Então, assim, muitos países europeus vão abraçar a reforma protestante, mas você vai ter também a permanência da religião católica em países também muito significativos, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a Inquisição no Brasil e em Portugal, né? Como é que isso aconteceu, como é que isso foi no Brasil e em Portugal. Em Portugal, as principais vítimas do Tribunal de Santo Ofício foram os cristãos novos. Quem é que nós chamamos de cristãos novos? Os judeus, que haviam se convertido ao catolicismo para fugir dessas perseguições. Mesmo assim, muitas das vezes eles eram perseguidos, acusados de continuarem praticando o judaísmo, né, de forma escondida. Era mais ou menos assim, acredito eu, né, que eles pensavam assim, ele está fingindo que se converteu para salvar a própria pele, né? Então, eles não acreditavam nisso e aí julgavam, perseguiam, né, condenavam e tudo mais. Bom, para escapar então dessas perseguições, muitos deles se mudaram para a Bahia e para Pernambuco, tá? E lá eles se estabeleceram como senhores de engenho, como grandes comerciantes. Bom, aqui no Brasil, chegando aqui, eles pensaram assim, opa, vamos viver em paz. Não. Eles também tiveram que enfrentar a Inquisição. Pensaram que aqui teriam, né, tranquilidade. Não, aqui também eles passaram pelos mesmos sufocos que eles passavam em Portugal. Em 1591, vai ter a primeira visita de um representante do Tribunal de Santo Ofício no Brasil. Ele vai passar pela Bahia, Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e vai mandar prender esses novos cristãos. Eles vão ser enviados para Lisboa. No Brasil, africanos e indígenas também foram denunciados por praticarem feitiçaria, bruxaria, enfim, porque estavam praticando lá a religião deles, a cultura deles. Mas isso não era aceito. Os membros do Santo Ofício, eles não aceitavam qualquer religião, qualquer prática, qualquer costume que fosse completamente o oposto, que fosse completamente diferente do que a Igreja Católica pregava, do que ela ensinava, tá, minha gente? Bom, pra gente poder encerrar, então, só para poder ressaltar, né? Aqui também, Minas Gerais também, que é o que eu falei para vocês, que ele visitou alguns lugares do Nordeste, né? Mas Minas Gerais também, Rio de Janeiro, eles também aqui visitaram, né, essas regiões e também encontraram os judeus, os cristãos novos, que também foram enviados para Portugal, enfim. Então, na verdade, os pontos principais realmente foram no Nordeste, porque essa galera, quando veio para cá, eles se fixaram mais no Nordeste, sendo senhores de engenho e grandes comerciantes. Mas alguns acabaram se espalhando pelo Brasil, também aqui Rio e Minas. Então eles acabaram também sendo perseguidos e sofreram com a Inquisição fora também de Portugal. Deixa eu falar para vocês então sobre essa relação aí, essa história do Henrique VIII com a Ana Bolena, Catarina de Aragão, enfim.
Tem, não sei se ainda tem na Netflix, na verdade, mas tem uma série que foi feita em 4 temporadas chamada The Tudors, que é da dinastia Tudor, que fala do reinado do Henrique VIII, né? Desde que ele se torna rei, é coroado rei, até a sua morte. E fala dos relacionamentos dele, dos casamentos, enfim, relacionamento, ele teve mais de um casamento. Tem também um filme, se não me falha a memória, chamado Henrique e Ana, e tem um outro agora que eu não estou lembrando o nome. Mas você tem aí esses 3. Então deixa eu resumir um pouquinho a história. Henrique VIII, então, casado com Catarina de Aragão, filha dos reis católicos, Isabel de Castela, Fernando de Aragão, os reis católicos da Espanha. Ela muito católica, muito fervorosa. Ela teve uma filha com Henrique VIII, Maria Tudor. Mas, naquela época, né, dentro desses reinados, enfim, o que valeria, né, que mostraria que ele era homem de verdade, aquela coisa toda, se ele tivesse um filho. Infelizmente, com a Catarina, só foi possível ter a Maria. Ele não aceitava. A Ana Bolena, então, ela vem como uma mulher que faz parte da corte, uma dama da corte, enfim. O pai dela também vai vendo uma oportunidade, quem sabe, né, aproximá-la do Henrique, aquela coisa toda. E, então, eles vão se aproximando, ela se torna amante do Henrique VIII. E a Catarina sabia disso, infelizmente. Bom, mas então, como é que eles poderiam ficar juntos se ele estava casado, né, perante Deus, perante a igreja, perante a lei, aquela coisa toda, casamento que só chegaria ao fim se um dos dois morresse. Então, como o protestantismo foi crescendo, foi se fortalecendo na Europa, quando a Ana e a sua família descobrem esse movimento, começa então a levá-lo para Henrique VIII, para ele conhecer, de certa maneira para influenciá-lo, para que ele rompesse com a igreja, se tornasse então, né, um líder protestante, criasse uma nova religião, que ele também fosse chefe, enfim, para romper realmente com a igreja católica, ele fazer o que ele bem quisesse, anular o seu casamento e poder ficar com a Ana Bolena. Isso vai dar certo. A Ana Bolena e a família vão conseguir, tanto que ele vai romper com a igreja, vai criar um anglicanismo, né? Vai então anular, vai esquecer a Catarina de Aragão, vai casar com a Ana Bolena, porque ele queria casar com ela, porque ela lhe daria um filho. Bem, eles vão casar. Ela vai engravidar. Mas aí ela tem uma menina, Elizabeth I, que o período em que ela vai governar, a gente até chama de Era de Ouro. Tem até um filme chamado Elizabeth, a Era de Ouro, que fala da vida dela. E a Rainha Elizabeth II, né, ela recebeu esse nome em homenagem à Rainha Elizabeth I, filha de Ana Bolena e Henrique VIII. Depois ela engravida de novo e tal, mas aí vai ter um porém. Vão ver e vão acusar que a Ana engravidou, que a Ana teve um caso, na verdade, mas ela também perde esse segundo bebê, tá? Que ela vai engravidar, já era um menino, se não me falha a memória. Ela perde, mas aí dizem, né, começam a acusá-la, e o Henrique VIII já não estava mais acreditando nela, já estava começando a perder o interesse dela, digamos assim, de que ela teria tido um relacionamento, né, com o irmão, que ela tinha uma irmã e um irmão. Que a história toda era que o Henrique VIII ia ficar era com a irmã, mas ela, aquela esperta, né, aquela malandra, foi lá, tomou o lugar da irmã. E aí tentando engravidar, porque ela não conseguia engravidar do Henrique, e dizem então que ela, mas na verdade ela parece que ela realmente não teve nada com o irmão. Mas como viram o irmão entrando no quarto de noite, aquela coisa toda, então o Henrique ficou possesso, ficou com uma raiva assim, né, catastrófica, universal, e resolveu então mandar matar a ela e matar o irmão. Eu só não me lembro agora direito o que acontece com o pai, com a família, enfim. Acho que eles são expulsos da Inglaterra, não me recordo, porque tem tempo que eu assisti a série. Bem, então ela morre, a Ana Bolena vai ser assassinada e tudo mais. Mas nesse período todo, enquanto a filha já era um pouquinho grande, né, quando ele manda matar até então a sua esposa, ele vai ignorando totalmente a sua primeira filha, a Maria Tudor. Ignora totalmente a Maria. Ela passa por situações assim muito humilhantes, enfim. Ele não a reconheceu como filha por um tempo. Bom, estava cego de amor, podemos dizer assim. E aí, minha gente, a Ana morre, ele acaba se casando com uma outra mulher, né? Dessa outra mulher ele acaba tendo, então, um filho. Aí que ele esqueceu de todo mundo, né?
mas não demora muito, o menino morre. Ele morre ainda pequeno. Depois também ela morre. E aí ele casa mais uma vez. Isso na série, né? Ele casa mais uma vez. E assim, vem contando, né, toda a história dele. Mas, né, essa relação dele com a Catarina também depois acaba adoecendo com o tempo, de tristeza, enfim, de muita coisa. Ele parece que se arrepende do que ele faz com ela, mas ela nunca teve raiva dele. Nunca teve raiva dele. Então essa é a diferença dela, né, para ele, né. Enfim. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, caso vocês queiram, vocês me peçam que eu faça um vídeo falando só sobre isso aí, que é uma história bem interessante, né, como tantas outras histórias que a gente tem literalmente dentro da história, ok? Então, a gente encerra por aqui a nossa matéria, né, o assunto reforma e contra-reforma. Um beijo pra você, obrigada pela companhia e até a próxima semana, até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.